E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita a 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Amém? Essa é a leitura para que nós possamos aí meditar um pouco na palavra de Deus. Claro que vamos aproveitar e fazer uso, da história. A história, a tradição, ela nos diz que tinha um imperador por nome de Domiciano. Ele vai pegar João, vai tirar João ali da comunhão da igreja, vai lançar ele num tacho de óleo fervendo, mas de forma sobrenatural, milagrosa. João, ele não morre. Nós vemos esse imperador tentando tirar João da comunhão da igreja, mas ele falha porque ele não consegue tirar João da comunhão do dono da igreja. Isso aqui é tremendo, porque no período de pandemia as pessoas pararam de ir ao templo, Podem até os templos estar fechados, mas nós nunca iremos perder a comunhão com o dono da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui é tremendo. Só que antes de nós entrarmos nas revelações dessa palavra, vamos voltar um pouquinho para a criação, levando em consideração que tudo aquilo que é criado no mundo espiritual. E tudo aquilo que é formado no mundo físico, Então, por isso nós temos essa diferença do capítulo 1 e do capítulo 2 do Gênesis. Porque no capítulo 1 fala das coisas sendo criadas e no capítulo 2 das coisas sendo formadas. Nós vemos isso daí de forma bem clara quando se refere ao homem, Quando nós vemos o capítulo 1, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Quando nós lemos o capítulo 2, e formou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Porque as coisas primeiras são criadas no mundo espiritual e depois são formadas no mundo físico. Mas quando nós olhamos para a criação, nós vemos ali a soberania de Deus, algo tremendo, poderoso. Nós vemos Deus na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, na sua infinita eminência. Deus não precisava do homem, porque nós vemos que na criação, quando Deus ele cria os anjos estão oferecendo louvores e adoração para Deus. Nós vemos um pouco disso quando nós lemos Isaías capítulo 6, que os serafins estão virados um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas bem, quando nós vamos aí para Deus formando as coisas que são visíveis, quando Deus ele forma o homem, a sua imagem e sua semelhança, planta o jardim no Éden, coloca o homem naquele lugar de delícia, o homem vai ter provisão da parte de Deus, o homem vai ter as suas necessidades supridas, E eu acho isso interessante, porque quando Deus ele planta o jardim no Éden, ele coloca o homem para lavrar o jardim, cuidar do jardim. O homem era para ser um guardador, Ele vai só liberar uma palavra de proibição para o homem, que era justamente para o homem não comer, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui eu acho interessante, porque essa foi a proibição que Deus deu para o homem, quando Deus coloca o homem no meio do jardim, lembrando que o jardim quem plantou foi Deus. Tudo que o homem tinha acesso ali era a provisão de Deus. Deus era o provedor na vida do homem. E isso é interessante, porque todas as vezes que Deus, e que nós entendemos desta forma, que Deus ele é o provedor da nossa vida, Deus sempre vai ter autoridade para colocar uma proibição. E aí, quem é espiritual já entende, Aí está, um dos princípios básicos, por que nós devolvemos o dízimo, por que nós ofertamos, ainda que isso seja algo de adoração, gratidão, mas nós devolvemos o dízimo, ofertamos, porque nós reconhecemos que tudo vem das mãos do Senhor, E aquele que provê na minha vida, ele tem autoridade para colocar algumas proibições, e as proibições é essa, que nós não poderíamos comer, de tudo aquilo que vem da nossa mão, mas que nós precisaríamos, semear no reino, devolver ao Senhor. Coisa linda. Só que mesmo assim, o homem ele não se contenta com aquilo que Deus proporcionou para ele. Porque nós vamos ver que o homem está no lugar de provisão, o homem está sendo provido por Deus. Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Deus colocou o homem no lugar onde ele iria dominar, onde ele iria dar nome a tudo. Deus ele começa a fazer algo tão poderoso, porque Deus ele vinha na viração do dia, a palavra do Senhor diz, para poder conversar com o homem. Então Deus tinha um encontro com o homem contínuo. Deus vinha
o homem vinha, Deus vinha, o homem vinha, Deus vinha, o homem vinha, os dois se relacionavam de uma forma poderosa, se envolvia nestas profundidades do relacionamento de intimidade, mas um certo dia Deus vai vir e o homem vai faltar neste encontro. O homem vai se esconder de Deus, o homem vai fugir da presença do Senhor, porque justamente o homem quebra uma ordenância de Deus. Quando Deus falou, não come, o homem foi lá e comeu. E aí nós vemos que naquele momento, Deus com todo o poder, sabendo que o homem ia errar, sabendo que o homem ia pecar, sabendo que iria acontecer tudo isso que nós vivemos hoje, tudo isso que já passou, tudo isso que ainda está por vir, Deus poderia naquele momento falar assim, não vou mais fazer nada, não vou mais criar a humanidade, vou ficar somente com aquilo que eu criei no mundo espiritual, a adoração dos anjos, para mim está ótimo. Mas nós vemos ali Deus agindo de misericórdia, porque mesmo o homem errando, mesmo Deus sabendo que o homem iria errar, Deus não desistiu do homem. Nós vamos ver ali no jardim o próprio Deus, né, agindo com amor. Por isso que nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que é amor. O amor não é Deus, mas Deus é amor. Deus mata um animal, Deus tira a pele daquele animal, cobre a nudez do homem. Deus vai tirar o homem do jardim. Nós podemos entender que era questão de lógica, bastava o homem entender que agora ele estava longe daquilo que era o plano original de Deus. O homem poderia, né, se arrepender, passar isso adiante, falar para os seus filhos, contar a história para que isso não acontecesse de novo, mas não é isso que acontece. Nós vamos ver em seguida Caim, ele vai seguir os caminhos agora de Adão caído. Caim vai matar o seu irmão. Depois de um tempo nasce Sete. Sete traz ali uma esperança. Poderíamos imaginar que as coisas iriam melhorar, mas as coisas não melhoram. Depois, daí em diante, as coisas só vêm a piorar. Chegando em Gênesis capítulo 6, Deus ele vai liberar uma palavra que o Espírito do Senhor não contenderia mais com o homem para sempre. E ali Deus vai destruir a humanidade. Deus vai achar graça em Noé, e através de Noé Deus vai fazer uma nova aliança. Mas nós vemos que a história se repete, se repete, se repete, se repete, até um dia Deus precisar enviar o teu Filho, né, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Coisa linda quando nós olhamos para esse texto nesta ótica e entendemos que Jesus foi um presente de Deus para o mundo. Preste atenção, Jesus foi um presente de Deus para o mundo. Tomo por base João 3,16. E Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coisa linda, irmãos. Jesus foi o presente de Deus para o mundo. Mas preste atenção, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário e ressuscita, aí Jesus ele vai subir, vai ser assunto ao céu, e ele vai pedir para que o Pai envie um outro Consolador, o Espírito Santo. Então, se Jesus é o presente de Deus para o mundo, o Espírito Santo é o presente de Jesus para a igreja, para a noiva. Porque isso aqui é tremendo, irmãos. Porque quando nós olhamos para João capítulo 14, Jesus ele vai dizer assim, que não nos deixaria órfãos, mas rogaria ao Pai para que ele enviasse um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus da verdade, né, que o mundo não pode receber. Jesus foi um presente de Deus para o mundo, mas o Espírito Santo é um presente de Jesus para a igreja. O mundo, irmão, não pode receber o Espírito Santo. O mundo não compreende a obra do Espírito Santo. O mundo não entende o mover, o trabalhar do Espírito Santo. Mas a igreja, a noiva, eu, você, nós compreendemos o trabalhar, nós conhecemos a pessoa de Jesus, do Espírito Santo, nós conhecemos a obra do Espírito Santo, nós nos envolvemos no mover. É por isso que quando o mundo ele vê o mover do Espírito Santo, ele se escandaliza. É por isso que quando o mundo ele vê o mover que tem no momento em que o Espírito Santo está tomando a noiva, está tomando a igreja, está revestindo a igreja, ele escandaliza, como foi em Atos dos Apóstolos, dizendo, eles estão embriagados. Mas não, quem é igreja, quem é noiva, entende que aquilo é poder de Deus para a salvação dos homens. Aquilo ali é revestimento do Espírito Santo para a igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Mas já que nós estamos falando aqui de Jesus, né, é bom nós ressaltarmos, irmãos, que Jesus, a obra que ele fez depois da morte e ressurreição, foi muito maior do que aquela que ele fez antes. Claro que o maior presente de Jesus para nós, né, é o Espírito Santo, mas nós temos aí também a nossa justificação por intermédio da fé e do sangue de Cristo. Nós podemos entrar na sala do trono. Mas quando nós vemos alguns pontos depois da morte e ressurreição de Cristo, isso aqui me chama muita atenção. Isso aqui traz uma riqueza de detalhe, algo tremendo que eu quero compartilhar com você nessa tarde. Quando nós vemos para a morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele morre, quando ele fala assim, na cruz do Calvário, Pai, eu te entrego o meu espírito, naquele momento o sepulcro se abre, né? Mas quando o sepulcro se abre, a Bíblia diz em Mateus que muitos mortos, né, ressuscitaram, mas eles não saíram da tumba, porque eles não poderiam quebrar esse princípio. Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Então, a Bíblia vai dizer, né, alguns pontos depois da morte de Cristo. Qual é a primeira? Que Jesus, irmãos, ele ressuscita dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Depois que Jesus ressuscita dos mortos, a Bíblia diz que ele vai, né, até o tabernáculo celestial, e lá ele deposita o seu sangue. Depois que ele deposita o sangue no tabernáculo celestial, ele vai descer até o Hades, até o Sheol, até as partes mais profundas da terra, vai pegar o cativo cativeiro, vai dar dons aos homens, ele vai ser assunto ao céu, vai ficar à destra do Pai e vai enviar o Espírito Santo para a igreja. Você já percebeu a riqueza de informação que isso nos traz? Jesus, quando ele morre, ele leva o seu sangue até o tabernáculo celestial, o tabernáculo verdadeiro. Hebreus 9 diz que não foi com sangue de bodes nem de touro, mas com o seu próprio sangue. Ele nos comprou para Deus. Então ele leva o sangue até o tabernáculo celestial, o verdadeiro tabernáculo. Depois ele vai descer nas partes profundas da terra. Ele vai pegar o cativeiro, o seio de Abraão, vai estabelecer agora o paraíso nos céus. Ele vai ressuscitar, vai ficar 40 dias junto com os seus discípulos, instruindo, ensinando, falando: eis que vos dou poder, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, né? Ele vai ser assunto ao céu, vai estar à destra do Pai, vai nos enviar o Espírito Santo Consolador, que nos ajuda, que nos ensina, que nos conforta, que nos faz caminhar sobre toda a verdade. Isso é algo tremendo, tremendo. E quando eu olho para esse texto, quando eu vejo essas revelações do livro de Apocalipse, capítulo 1, o próprio Senhor mostrando que está cuidando daqueles que temem ao Senhor, daqueles que guardam a sua palavra. O Senhor, ele está mostrando aqui a preocupação que ele tem em guardar, né, João, o apóstolo. E João, irmãos, mesmo ele passando por todo este processo, o Senhor não o abandonou. E o Senhor mostra para João nessa visão, quando João ele olha, ele vê aquele semelhante ao Filho do Homem, que nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai ver Jesus passeando no meio das igrejas. Ele vai ver as 7 estrelas que estão nas mãos do Senhor. Aquelas estrelas, o próprio Jesus fala que o mistério daquelas estrelas é que elas são os anjos da igreja, os mensageiros, os pastores. E quando eu vejo esse número 7, irmãos, falando da totalidade, é Jesus nos ensinando que a igreja, ela tem a totalidade, porque a totalidade da igreja é o cabeça, é Cristo. Se a igreja tem Cristo, irmãos, a igreja não sente falta de nada. Amém? Se a igreja tem Cristo, ela não sente falta de nada. Jesus mostrando que, independente das falhas, de todos os erros que a humanidade veio aí causando, tropeçando, mas mesmo assim, em todos os momentos Deus estava guardando, Deus estava com um plano, né, para remir a humanidade, para trazer a humanidade de volta para o plano original. E é por isso que hoje, nesta tarde, estou eu e você aqui podendo desfrutar deste maná, desta palavra. É Deus dizendo que Ele está cuidando, velando pelas nossas vidas, cuidando de nós em todos os instantes, em todos os momentos. Eu queria compartilhar essa palavra com você. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.